Olá, pessoal! Meu nome é Jéssica e esses são a Melissa, o Gustavo e a Thaliesse. Esse é o nosso terceiro vídeo da série de vídeos da disciplina de Genética Quantitativa, oferecida e ministrada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. Somos alunos do programa de pós-graduação de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc-USP. Se você ainda não viu nossos vídeos anteriores sobre decomposição do valor genotípico com base na proposta de Fischer de 1918 e herdabilidade e equação do melhorista, vamos deixar os links na descrição desse vídeo para que você possa assisti-los. Estamos construindo conhecimento e até nosso segundo vídeo estávamos com foco nos efeitos aditivos dos alelos, que é considerado um dos efeitos principais, assim como o efeito de dominância, que depende da interação entre dois alelos de um mesmo locus e são desvios da aditividade, e o efeito de epistasia, que vamos falar mais adiante. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o modelo de contrastes ortogonais proposto por Cochrane em 1954, que é super importante no contexto de genética quantitativa e melhoramento de plantas. Vamos entrar também nos detalhes acerca dos efeitos epistáticos, que são resultado da interação dos alelos entre dois ou mais loci. O modelo de escalas de contrastes ortogonais proposto por Cochrane em 1954 foi elaborado para construir modelos genéticos para o estudo de efeitos de aditividade, dominância e epistasias do tipo aditiva por aditiva, aditiva por dominância, dominância por aditiva e dominância por dominância. Isso pensando em dois loci, mas também pode ser extrapolado para muito mais do que isso. Quando falamos em efeito de aditividade e dominância na genética quantitativa, podemos entender esses fatores como linear e quadrático na estatística, respectivamente, como sugeriu o próprio Cochrane nesse artigo seminal. No entanto, quando tratamos de modelagem de um fenômeno de interesse, precisamos tomar cuidado com a colinearidade e multicolinearidade, ilustradas por esse exemplo à direita de regressão polinomial canônica com três variáveis com multicolinearidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando tomamos, por exemplo, a dosagem alélica sobre um locus de indivíduos de uma população para ajustar um modelo que explique o valor genotípico desses indivíduos com base no número de alelos favoráveis de seus genótipos, podemos cometer erros totalmente evitáveis devido à interferência da colinearidade entre os fatores lineares e quadráticos desse modelo. Entretanto, a principal característica das escalas ortogonais de Cochrane é exatamente por serem ortogonais. Isso quer dizer que os parâmetros desse modelo têm a propriedade de terem variâncias independentes, ou seja, ausência de covariância, como podemos ver em mais um exemplo, com base na anotação de outro artigo seminal publicado por Narula em 1979. Essa ausência de covariância entre variáveis de um modelo de regressão nos leva a maior confiabilidade sobre os estimadores dos efeitos genéticos do modelo. Com tudo isso, Cao e Zheng publicaram um artigo em 2002, em que o objetivo do trabalho feito por eles foi mapear as relações epistáticas de loci de características quantitativas, ou os QTL, com base no modelo de Cochrane de particionamento da variância genotípica em efeitos genéticos. Mas o que é mapeamento de QTL no genoma? De uma perspectiva ampla, é utilizar de métodos estatísticos para estimar as posições e os efeitos do QTL. Nesse trabalho de Cao e Zheng, eles fizeram uma análise comparativa entre os modelos para mapeamento de genes epistáticos, incluindo o modelo de Cochrane. A saber, há três principais tipos de modelos para estudo e dissecação da variância genética. O primeiro é o modelo F-infinito métrico, ou modelo métrico de linhas puras, em que os parâmetros mostram ortogonalidade em relação às frequências genotípicas de uma população F-infinito. Essa população F-infinito é derivada de muitas gerações de autofecundação de indivíduos F2, por isso leva esse nome F-infinito. Contudo, nesse tipo de população, a grande maioria dos indivíduos são homozigotos. Portanto, o modelo F-infinito não é adequado para estudo de outros tipos de populações em que há heterozigotos em quantidade significativa. A segunda categoria de modelos é onde o modelo F2 métrico de Cochrane se enquadra. Os parâmetros desse modelo são mutuamente ortogonais com relação às frequências genotípicas
de uma população F2 sob equilíbrio de ligação. Além disso, é possível adequar esse modelo para qualquer população, pois os parâmetros ortogonais são função das frequências de cada classe genotípica. A terceira categoria é a do modelo métrico misto, de Riemann e Matter, que é uma mistura entre o modelo de Cocker-Hahn e o modelo F infinito, e pode ser transformado no modelo F2 métrico pela subtração da média. No entanto, por mais que esses modelos sejam de certa forma semelhantes, eles possuem diferenças importantes que implicam na interpretação dos efeitos genéticos estimados. Eles apresentam estruturas de componentes de variância e de estimação estatística diferentes. Isso tudo afeta o estudo de QTL, e nesse artigo de Cao e Zheng, eles demonstram e discutem claramente sobre essas dissimilaridades. Um ponto em que isso fica muito evidente é na estimação de efeitos principais e de interações. No modelo F infinito, por exemplo, a interpretação sobre as estimativas de efeitos principais tem um confundimento com os efeitos de interação epistática, e isso não ocorre no modelo de Cocker-Hahn. Por isso, os autores consideram o modelo de Cocker-Hahn mais apropriado para o estudo de epistasia entre genes e de mapeamento de QTL em populações como F2 e de retrocruzamentos. Eles usaram exemplos reais e simulados para ilustrar o uso deste modelo e estenderam esse modelo para o estudo de múltiplos loci. Na sequência, a Melissa vai entrar em detalhes na explicação sobre o modelo genético de Cocker-Hahn. Olá, aqui é a Melissa. Bom, entrando propriamente no modelo de Cocker-Hahn, ele propôs a subdivisão da variância epistática de maneira ortogonal. Ao longo da minha explicação, vamos entender o que significa isso. Nessa tabela, Cocker-Hahn considerou uma população qualquer, e podemos observar os genótipos possíveis nessa população quando considera-se dois locos que influenciam uma característica quantitativa. Assim, se esta é uma população segregante de uma espécie qualquer, podemos ter 9 genótipos possíveis, combinação entre todas as possibilidades de cada locus, como por exemplo, azão com bezão, azão com bezão bezinho, azão com bezinho e assim por diante, até azinho com bezinho. A notação para genótipos é o G com 2 subscritos para cada um dos genótipos, sendo que G22 significa que o indivíduo é azão, bezão. 2 significa 2 cópias do alelo dominante. 1 significa uma cópia do alelo dominante. E 0 significa 0 cópias do alelo dominante. A frequência de cada um dos genótipos é F, com o mesmo esquema de subscritos. Nas extremidades temos a soma das linhas e a soma das colunas. Como nessa tabela temos 9 genótipos possíveis, ela também pode ser lida como um fatorial triplo, 3 por 3, porque temos 3 classes para o genótipo do loco A, 3 classes para o genótipo do loco B e a interação entre eles. Sendo assim, temos 2 graus de liberdade para estimar o efeito marginal do loco A, 2 graus de liberdade para estimar o efeito marginal do loco B e 4 graus de liberdade para estimar a interação entre eles. Na genética, decompomos os efeitos marginais de A em efeito aditivo e de dominância. Já na experimentação, os efeitos marginais de A são decompostos em regressão linear e quadrática. Assim, na terminologia genética, chamamos de aditivo e dominância, o que na estatística é chamado de linear e quadrático, respectivamente. Nesta próxima tabela do modelo de Cocker-Hahn, podemos observar que G0 é o genótipo do homozigoto recessivo, G1 é o genótipo do heterozigoto e G2 é o genótipo do homozigoto dominante. A variável x
é o número de cópias do alelo de referência, podendo ser 0, 1 e 2. E a frequência desses genótipos é F0, F1 e F2. Ao se realizar a regressão linear e regressão quadrática, ao invés de colocar os valores da variável x, que é o número de cópias do alelo de referência, vamos trocar isso por polinômios ortogonais, de maneira com que a correlação entre as colunas do nosso modelo seja zero. Se nós não realizássemos esse método de trocar esses valores por polinômios ortogonais, haveria correlação entre as colunas do nosso modelo, conhecido problema de multicolinalidade, podendo causar problemas numéricos graves e ocasionar erros nas estimativas realizadas. Dessa forma, nessa outra tabela, temos os coeficientes ortogonais do modelo de Cocker-Hahn. Como temos o valor genotípico e a frequência para os genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, basta preencher essa fórmula para podermos calcular W1 e W2 para cada genótipo. Assim, W1 e W2 são contrastes ortogonais. Por exemplo, considerando uma população F2, o W1, que é a parte linear, para azinho-azinho é menos 1. W1 para azão-azinho, azão-azinho é 0. E W1 para azão-azão é 1. O mesmo raciocínio vale para W2, que é a parte quadrática do nosso modelo. Ressalta-se que este modelo se aplica para qualquer população. Ainda pensando numa população F2, temos este modelo, em que G e J é o genótipo para o locus A e B. I significa genótipo para o loco A e J significa o genótipo para o loco B. O I é 0, 1 e 2 e o J também pode ser 0, 1 e 2, como nós já vimos anteriormente. E0, por sua vez, é o intercepto, ou seja, o parâmetro de escala. O somatório de t igual a 1 até 8 são os 8 coeficientes ortogonais que conseguimos montar para estudar uma população F2 para dois locos. W1 e W2 é para capturar o efeito aditivo, linear e de dominância, ou seja, quadrático, do loco A. W3 e W4, por sua vez, é para capturar o efeito aditivo e de dominância do loco B. Nós também podemos perceber que há também a interação entre esses coeficientes, bastando fazer o produto entre esses coeficientes. Sendo assim, W5 é igual a W1 vezes W3. Se W1 é o aditivo do loco A e W3 é o aditivo do loco B, então essa interação, o W5, é a interação aditiva por aditiva, ou, em outras palavras, linear por linear. Seguindo esse mesmo raciocínio, temos que W6 é igual a W1 vezes W4, interação aditiva por dominante. W7 é igual a W2 vezes W3, interação de dominância por aditiva. W8 é igual a W2 vezes W4, interação de dominância do loco A por dominância do loco B. Nessa tabela temos os 8 contrastes de Cocker-Hahn para uma população F2. Aqui temos os 9 genótipos possíveis para uma população F2. Já aqui temos as frequências desses genótipos, assumindo desequilíbrio de ligação. Com os dados das frequências, podemos calcular os contrastes, ou seja, os coeficientes ortogonais para quando consideras dois locos simultaneamente. Então, vamos lá. O que seria, então, o primeiro contraste? O primeiro contraste, o W1,
é o efeito aditivo do bloco A, sendo 1 quando for azão-azão, não interessando o B, 0 para azão-azinho e menos 1 para azinho-azinho. W2 é o efeito de dominância do bloco A. É meio quando é homozigoto para o bloco A e meio quando é heterozigoto. O W3, por sua vez, é o efeito aditivo para o bloco B, sendo o valor 1 quando é homozigoto dominante, 0 para heterozigoto e menos 1 para o homozigoto recessivo do bloco B. O W4 é a dominância para o bloco B, sendo menos meio quando é homozigoto e meio quando é heterozigoto. O W5, como já vimos, é a interação de W1 e W3, bastando fazer a multiplicação de W1 e W3. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, W6 é W1 vezes W4, W7 é W2 vezes W3, W8 é W2 vezes W4. Sendo assim, esses são os coeficientes ortogonais do modelo de Cochran aplicado numa população F2. Olá pessoal, meu nome é Taliesse e agora eu vou apresentar como são calculados os estimadores de cada um dos parâmetros da regressão. O cálculo vem da equação E é igual à inversa de x vezes g. O modelo que estamos considerando é um modelo genético que possui intercepto que Cochran chamou de E ao invés de beta. Logo, temos E0 mais 8 contrastes, 2 para aditivos em um loco, 2 para aditivos no outro loco e todas as interações. Vemos aqui o intercepto E0, que é a média da população ponderada pelas frequências. Por exemplo, como a Melissa explicou anteriormente, G22 corresponde a 1/16 da frequência do genótipo azão-azão, bezão-bezão. E1 aqui é o estimador do beta, ou seja, coeficiente angular da regressão. O objetivo é capturar o efeito aditivo ou slope da reta. Vale lembrar que é usado para estimar a regressão quando considera-se os valores -1, 0 e 1 no efeito dos genótipos. Bem, considerando aqui o loco A, há um contraste entre azão-azão contra azinho-azinho, ponderado pelas frequências. Só relembrando, efeito aditivo é a diferença entre os homozigotos. E2 é o coeficiente para a dominância, os desvios da linearidade. Neste caso, há um contraste entre os heterozigotos e a média ponderada dos homozigotos. A dominância quando a média dos heterozigotos é diferente da média dos homozigotos. Considerando o loco B, o efeito aditivo E3, vamos olhar só para o segundo número do subscrito. Em E3, vemos o contraste entre os homozigotos. E4, temos o contraste dos heterozigotos com a média dos homozigotos. Em E5, irá testar a epistasia do tipo aditiva por aditiva. O primeiro parêntese representa o contraste entre azão-azão contra azinho-azinho no genótipo bezão-bezão e azão-azão contra azinho-azinho no genótipo bezinho-bezinho, ou seja, contraste entre os efeitos dos homozigotos de um loco nos homozigotos de outro loco. Olhando no gráfico para ficar mais fácil de entender, a linha de cima corresponde ao contraste de azão-azão contra azinho-azinho, quando o genótipo é bezão-bezão, e azão-azão contra azinho-azinho, quando o genótipo é bezinho-bezinho, que é a linha de baixo. Se as linhas forem paralelas, significa que não há interação epistática do tipo aditiva por aditiva. Vamos só relembrar que esse tipo de interação é importante para o breeding value. E6, nós temos o tipo de interação aditivo por dominância. Vamos ver pelo gráfico que fica mais fácil? O objetivo aqui é checar se o heterozigoto bezão-bezinho está na média entre bezão-bezão e bezinho-bezinho.
para o loco azão-azão e o loco azinho-azinho. Bom, claramente aqui não está. Então, a interação, o que não ocorreria se as três retas fossem paralelas. Em E7, nós temos o tipo de interação dominância por aditivo. Há um contraste entre azão-azinho contra os homozigotos azão-azão e azinho-azinho. O objetivo é ver se a dominância medida no Bzão-Bzão é igual à medida no Bzinho-Bzinho. Em E8, nós temos o tipo de interação epistática de dominância por dominância. Este é o caso mais complexo até aqui. Nele há um contraste, dentro desse contraste há uma subdivisão. O contraste se dá entre quem é Bzão-Bzão contra Bzinho-Bzinho e a decomposição ocorre para o A, quando há um contraste entre azão-azinho e azinho-azinho. Pelo gráfico, nós devemos observar se a diferença do heterozigoto é consistente entre todos os genótipos, olhando para o loco azão e para o loco bzão. Olá, eu sou o Gustavo e nesta sessão eu vou falar um pouco sobre o mapeamento de QTLs utilizando o modelo de Cochran. Com este modelo é possível mapear QTLs epistáticos. Assuma um traço quantitativo y sendo controlado por dois QTLs que interagem, QA e QB, nas posições P1 e P2 em dois diferentes intervalos I1 e I2. O modelo pode ser então escrito desta forma. Nota-se que este modelo é uma variação do modelo de Cochran demonstrado pela Melissa, sendo apenas o resíduo adicionado ao modelo. No caso de QTLs, o modelo não se localiza nos marcadores, sendo assim, os genótipos não são observáveis. Porém, utilizando os marcadores fancreadores, é possível encontrar a distribuição condicional dos genótipos utilizando a função de mapeamento de Haldane. É possível utilizar a propriedade de independência condicional entre os genótipos e os intervalos para definir valores genotípicos. Para obter os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros genéticos e a matriz assintótica de variância-covariância, é aplicado o algoritmo de Expectation Maximization nas fórmulas propostas por Cao e Zheng em 1997. Estas fórmulas são baseadas na matriz probabilística condicional genotípica Q e na matriz de design genético D. Esta matriz D utiliza os contrastes ortogonais do modelo de Cochran para ser construída. Este modelo pode ser utilizado para buscar QTLs epistáticos e analisar a epistasia entre QTLs. Geralmente, busca-se QTLs assumindo a ausência de epistasia, e isto pode afetar a acurácia e o poder de detecção. Levando em consideração a epistasia, é possível identificar QTLs ao testar a hipótese de que os efeitos de aditividade, dominância, epistasia aditiva-aditiva, aditiva-dominância, dominância aditiva e dominância-dominância sejam iguais a zero. Ao rejeitar esta hipótese, ou seja, algum destes parâmetros ser diferente de zero, assumimos a presença de um QTL. Para apenas testar a epistasia entre QTLs, temos que testar a hipótese de que os efeitos de epistasia aditiva-aditiva, aditiva-dominância, dominância-aditiva e dominância-dominância sejam iguais a zero. Caso algum destes efeitos seja diferente de zero, assumimos a presença de epistasia. Para testar a hipótese, podemos utilizar o teste estatístico de verossimilhança LRT, sendo L0 e L1 as verossimilhanças da hipótese nula e alternativa, respectivamente. O valor crítico da estatística LRT para rejeitar a hipótese nula pode ser escolhido a partir de uma distribuição Q² utilizando a correção de Bonferroni. É importante levar em consideração a epistasia ao mapear QTLs, uma vez que, ao ignorar a interação entre QTLs, é possível confundir os efeitos de dominância e aditividade entre dois QTLs ligados. Ao ignorar a epistasia, componentes da variância genotípica deixam de ser controlados e tornam-se parte do resíduo do modelo. Assim,
as variâncias de amostragem do efeito são infladas e o poder de detecção de QTLs diminui. Se levarmos em consideração a epistasia, a variância epistática é controlada e o poder de detecção aumenta. O poder de detecção depende do tamanho do efeito epistático. Quanto maior o efeito epistático, maior o poder de detecção. Em suma, ao levar em consideração a epistasia no mapeamento de QTLs, aumenta-se a chance de encontrar mais QTLs e melhora-se a acurácia da estimativa da posição do QTL e de seus efeitos. Bom, pessoal, esperamos que esse conteúdo tenha agregado conhecimento e entendimento de conceitos fundamentais da genética quantitativa. Em caso de dúvidas, sintam-se à vontade para deixar suas perguntas nos comentários, que buscaremos respondê-los da melhor maneira possível. Muito obrigada pela atenção e até mais!